Olá, irmãos. Estamos aqui para o culto que nós vamos fazer ao Senhor nesse domingo, onde nós estamos cada um na sua casa, cada um no seu retiro que Deus colocou para a gente. Nós estamos aqui juntos agora para poder celebrar. Eu estou com uma equipe aqui na igreja, uma equipe pequena, pastor Rodrigo, a Eunice, a Fabiana e o nosso contra-regra, o Humberto, que está nos ajudando com essa transmissão. E nós vamos fazer essa transmissão aqui da nossa sala. Tentamos fazer lá do nosso ambiente lá em cima, mas não deu, o nosso equipamento não funcionou direito, então nós vamos fazer daqui mesmo. Então eu espero que você esteja pronto, não para assistir o culto da igreja, não para assistir o que nós estamos fazendo, mas para cultuar junto com a gente. Agora nós não vamos assistir nada, tá bom? O que nós vamos fazer é cultuar o Senhor. Então, para o que você está fazendo, chama o pessoal que está em volta, quem está no quarto, chama para vir para a sala ou para o lugar onde você está. Vai lá, você que deixou a água no fogo, vai lá desligar a água, tá bom? Porque agora é a hora do culto. Agora a gente não vai fazer nada em casa. Desliga tudo que tem que desligar e nós vamos cultuar ao Senhor. Mesmo a gente não podendo estar juntos, mesmo a gente estando separados fisicamente, olha que legal, nós estamos unidos no Senhor, tá bom? Logo a gente vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente vai fazer. Então nós vamos começar com louvores, tá bom? Nós vamos transmitir louvores na tela do seu celular, do seu computador, e é para você cantar junto com a sua família e dirigir o culto ao Senhor nesse momento, tá bom? O primeiro hino que nós vamos cantar fala a respeito da nossa atitude diante do Senhor. Como nós queremos estar perto um do outro, mas principalmente perto do Senhor, tá bom? Então, perto quero estar junto aos teus pés. Vamos cantar todo mundo junto. Olá, irmãos, boa noite. Bom para estarmos juntos mais uma vez nesse domingo. Então, bom para ouvir as notícias. Vários irmãos estavam mandando no WhatsApp informações, se preparando para esse momento juntos. E agora nós vamos orar, levar nossos corações ao Senhor e pedir dele as suas ricas bênçãos sobre esse tempo juntos. Vamos orar? Feche os seus olhos, onde você está, e nós vamos chegar diante do Senhor. Querido Deus, nós somos tão gratos porque vivemos num tempo em que temos tantos recursos para nos ajudar, mesmo com as dificuldades, poder estar orando uns pelos outros, poder estar ouvindo a sua palavra, poder estar sendo edificado pelo Senhor através de irmãos. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus bom conosco e tem nos dado, tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Amém. Obrigado, Deus, pelas suas mais ricas bênçãos. Obrigado que podemos orar nesse momento e agradecer ao Senhor por poder cultuá-lo de forma tão plena, de forma tão clara, através, ó Deus, da vida. Eu agradeço pela vida do pastor Paulo. Obrigado pelos irmãos que têm nos ajudado a poder fazer essa transmissão. Obrigado por cada um dos irmãos que estão em seus lares nesse momento. Peço a Deus que o Senhor faz com que toda distração seja colocada de lado e podemos trazer nosso coração diante do Senhor, nossa mente na sua presença, para ouvir do Senhor, para poder confortar nossos corações. Eu peço que a mensagem hoje à noite pode ser bem clara, através da ação do Teu Santo Espírito em nossas mentes. Amém. Pedimos a Deus do conforto do Senhor sobre aqueles irmãos que estão nesse momento com algum impedimento de poder acompanhar conosco, de adorar conosco, mas, ó Deus, pedimos também o Seu conforto, o Seu consolo, a alegria do Senhor. Amém. Te louvamos agradecidos por tudo, ó Deus, fica conosco nesse tempo que estamos aqui, estamos em nossos lares juntos, com nossa família, porque isso é bênção do Senhor. Obrigado, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos ter então agora mais um hino. Você deve louvar o Senhor junto com a gente, falando a respeito dessa unidade do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Por isso nós vamos louvar a Ele, ao único que é digno de receber toda a glória, toda a honra e toda a beleza. Muito bem, irmãos. É bom a gente estar junto. E nós vamos participar daqui a pouquinho da ceia do Senhor,
fazer uma coisa diferente daquilo que a gente tem feito normalmente. É a primeira vez nesses mais de 30 anos de ministério que eu vou fazer uma ceia online. Uma ceia onde não estão presentes aqui todos aqueles que estão participando. Mas a coisa mais importante dessa ceia é que o que nos une é o Espírito Santo do Senhor. Então o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você aí, e nós vamos ter essa comunhão, lembrando da morte de Cristo da mesma forma, tá bom? Mas antes da gente participar da ceia, eu gostaria de dar somente alguns avisos importantes. Se você não é da nossa igreja, tá bom? Se você está assistindo de outros lugares, de outras igrejas, de outros estados, eu preciso dar alguns avisos pertinentes à nossa igreja, para que o nosso povo possa saber, mas você pode ficar ouvindo aí, não tem problema nenhum, tá bom? Vai ser muito bom ter você aqui com a gente também. Irmãos, uma coisa importante, primeiro aviso é a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É muito importante a gente lembrar que mesmo a gente não enfatizando isso nos nossos cultos, nós não somos uma igreja que vai atrás da contribuição, mas existe uma fidelidade que a gente tem que dar com respeito aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Os dízimos e as ofertas mantêm a igreja funcionando, mesmo que a gente não esteja aqui reunidos. Todo o esquema que a gente está fazendo mantém a igreja no funcionamento, então a nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é a nossa adoração ao Senhor também através daquilo que Ele tem nos dado. Quando o Senhor nos ensina que a gente tem que trazer as contribuições para o Senhor como parte da nossa adoração a Ele, como parte do nosso comprometimento com Ele. Então não é porque nós não estamos vindo na igreja ou porque os cultos estão sendo feitos de maneira diferente, é que a gente deve ser infiel em cima disso. Tá bom? Então vamos contribuir fielmente com os nossos dízimos e nossas ofertas. Talvez você esteja me perguntando, mas pastor, eu estou sem trabalho. Você é um profissional liberal e não está conseguindo receber esse mês. Mas lembra de uma coisa, o dízimo ele é proporcional. O que significa? Se você ganhar R$100, o seu dízimo vai ser R$10. Se você ganhar R$5, seu dízimo vai ser 50 centavos. Se você não ganhar nada, não dê nada. Mas é uma coisa importante de você estar com a sua consciência diante do Senhor, dentro daquilo que Deus tem lhe dado. Qualquer renda que o Senhor nos dá, essa é a orientação, a gente deve dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Lembra também da nossa promessa de fé, que é muito importante, o sustento dos nossos missionários, que continuam fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui na igreja. Então, não esquece, tá bom? A nossa adoração diante do Senhor, também com respeito aos dízimos e às nossas ofertas, tá bom? Outro aviso que eu gostaria de dar é com respeito às nossas redes sociais. Eu sei que muitos de vocês não estão muito acostumados com a tecnologia, alguns de vocês, a maioria está, né? Mas alguns de vocês não estão acostumados com a tecnologia, como nós também não estamos, e nós estamos aprendendo a lidar com elas, né? Eu sei que muitas vezes, durante a nossa vida normal, a gente fala, puxa, você está gastando muito tempo nas redes sociais, você está gastando muito tempo em conversa, em celular e coisas assim. Mas o que a gente vai fazer agora no momento de isolamento? É aí que a gente tem que participar mesmo de verdade, para que a gente possa ter comunhão uns com os outros, junto com os irmãos, tá? Eu não digo para você ficar o dia inteiro em cima do celular, tá bom? Também tenha comunhão com a sua família. Mas o que eu estou lhe dizendo é que participe das redes sociais da nossa igreja. Nós temos em WhatsApp, dois tipos diferentes. Um que é o nosso canal de informação, que é o PIBRC News. Se você não participa, todos os avisos, as coisas que são colocadas ali nesse canal são os avisos, as novidades e tudo que é pertinente aos membros da nossa igreja. Tá? E os outros, os de relacionamento. Temos um grupo de casais, um grupo de homens, um grupo de jovens, né, um de senhoras, e assim por diante. E aí é que nós vamos ter a interação, aí é que nós vamos ter o relacionamento. Então é tão importante você estar no grupo de notícias, o news, quanto nos grupos de relacionamento. Porque Deus quer que a gente tenha essa interação um com o outro.
e é o jeito da gente ter nessa hora de isolamento. E você está vendo, você que está acompanhando os nossos grupos, você está vendo que a gente está fazendo chamadas online em grupo também. Está sendo uma coisa maravilhosa, uma coisa muito gostosa. Você chama no WhatsApp uma pessoa, depois você acrescenta mais uma e pode acrescentar uma. Então, 4 pessoas conversando ao mesmo tempo, 4 famílias se reunindo. Professoras da escola dominical têm feito isso com seus alunos. Veja lá nos nossos grupos do WhatsApp, você vai ver fotinhos que estão sendo tiradas desses grupos conversando. E, gente, é uma delícia, é uma delícia. É um jeito da gente poder estar em comunhão de uma forma muito gostosa. Então participe, tá? Não fique isolado na sua casa, não fique sozinho nesse meio. Participe dos nossos grupos para que a gente possa ter comunhão dentro da igreja, tá bom? Outro aviso importante é com respeito à nossa cesta de amor. A cesta de amor, como você sabe, é um ministério da nossa igreja de ajuda a pessoas que estão passando por necessidade, por algum problema. E agora, nessa situação específica do isolamento, é mais importante ainda. Tem pessoas, gente, que não estão conseguindo trabalhar. Pessoas que não conseguem obter o sustento. E que as coisas vão acabando dentro de casa e não tem dinheiro para poder repor. Então nós vamos ter a nossa cesta de amor esta semana de uma forma completa, tá bom? Mais do que isso, eu quero pedir uma coisa importante para você como seu pastor. Se você puder, traga a sua cesta de amor, mas traga um pouco mais do que aquilo que você geralmente dá. A Lívia e o Bob vão estar entrando em contato com você, e você pode entrar em contato com eles também, mas a gente está tentando arrecadar nesse momento mais do que a gente arrecada. Geralmente nós conseguimos montar 4 cestas, mas nós gostaríamos de fazer mais do que a gente está fazendo. Eu quero fazer um desafio para você. Dê o dobro daquilo que você dá normalmente. Já pensou, a gente pode fazer 8 cestas. E essas cestas abençoar pessoas que às vezes nem estão pensando em receber da gente e vão poder receber. Pessoas que nem conhecem o Evangelho do Senhor, que são pessoas que a gente pode conhecer e que estão no nosso grupo, e que vão poder receber essas cestas e ser agradecidas ao Senhor por isso. Então eu quero lhe fazer um desafio, tá bom? Procure dar mais, se possível até o dobro daquilo que você dá todos os meses. E se você não participa, agora é a hora de participar. Entra em contato com o Bob, com a Lívia, para que você possa perguntar para eles o que eles vão lhe dar, o que você pode dar, e aí eles vão te orientar direitinho, tá bom? Nós vamos colocar o contato deles no grupo de notícias da nossa igreja, para que você possa depois entrar em contato, tá bom? Nós estamos combinando 2 coisas para esta semana. Na terça-feira, o pastor Rodrigo vai estar aqui na igreja, das 2 às 9 da noite. Das 2 da tarde às 9 da noite. E ele vai estar aqui para receber, se você gostaria de passar no mercado ou alguma coisa, e passar aqui na igreja para deixar, tá bom? Então esse período na terça-feira, das 2 da tarde, 14 horas, até as 21 horas, o pastor Rodrigo vai estar aqui para receber esses elementos que você vai trazer, o mantimento que você vai trazer. Se você não puder fazer isso, ou tiver dificuldade para trazer aqui, nós temos a opção também de você depositar esse valor, o valor que você dá, o que você gostaria de ofertar, para uma conta que o Bob e a Lívia vão mandar para você, tá bom? Então entra em contato com eles, fala para eles, olha, eu gostaria de dar em dinheiro, aí eles recebem esse dinheiro e vão então comprar as cestas, e depois nós vamos falar para vocês quantas famílias foram beneficiadas com isso, tá bom? Mas o que é importante é que você tenha a oportunidade de fazer, tá bom? Tenha a oportunidade de dar também. Combina com eles e vai ser uma bênção a nossa cesta de amor nessa época de isolamento, tá bom? Então, mais um aviso. Reunião de homens. Homens, nós não vamos ter a nossa reunião na segunda. Obviamente, você já sabe por isso, né? Vamos ter sim os nossos cultos nesta semana. Não esquece que o próximo final de semana é a Páscoa. A gente estava planejando
cultos especialíssimos para esse final de semana, mas infelizmente Deus mudou os nossos planos. Então fique atento para a gente poder se comunicar com respeito a isso, mas a princípio vamos ter os nossos cultos como a gente tem feito na quarta-feira, a transmissão ao vivo de novo aqui do nosso estúdio no escritório, no meu escritório aqui na igreja, e no domingo a escola dominical às 9 horas da manhã e também o nosso culto às 7 horas, tá bom? Vamos tentar fazer de novo um culto ao vivo para que seja bem interessante para a gente participar. Qualquer dúvida que você tenha, pode ir ali nos comentários do Facebook, coloca ali, o pastor Rodrigo vai ver e ele depois do nosso culto hoje vai poder responder para você sobre qualquer dúvida que você tenha. Não esquece que aquilo que a gente está transmitindo agora vai estar gravado no Facebook, tá bom? Então você pode rever os avisos, rever o nosso culto, rever a mensagem quantas vezes você quiser, tá bom? Muito bem, então agora é a hora da gente participar da ceia do Senhor, tá? É um momento onde a gente vai cultuar o Senhor juntos através da ceia. Você já viu aqui que nós temos os elementos que nós vamos dar para aqueles irmãos que estão aqui. E você aí na sua casa também deve estar preparado já para participar da ceia com a gente. Eu vou dar algumas instruções para que você possa, junto com a gente, fazer essa ceia, tá bom? Primeira instrução, quem vai dirigir a ceia? Maridos, pais de família, essa é a sua função. Você é o líder do lar, tá? Você é o sacerdote de Deus na sua casa. Então você tem a função de dirigir a ceia do Senhor nesse momento, tá bom? Então pega a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, já se prepara aí, porque nós vamos fazer juntos, e você vai fazer junto comigo as leituras, você vai fazer, dirigir a sua família na ceia junto comigo aí agora, tá bom? Então essa é uma coisa muito importante, tá bom? Vocês já separaram o cálice e o pão? Já está separadinho? Muito bem. Se faltou para alguém, vai lá rapidinho pegar. Nós vamos estar com o pão e o cálice preparados para a gente poder participar da ceia, tá bom? Pega a sua Bíblia e abra em 1 Coríntios capítulo 11. Pode pegar a sua Bíblia aí como eu estou pegando a minha, tá? Se você quer usar no celular ou em qualquer outro lugar, pode pegar e abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ver os versículos que nós vamos utilizar agora na ceia do Senhor, tá bom? Esse texto é o texto que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, quando nós vamos tomar dos elementos. Mas eu gostaria que você, antes disso, já fosse participando daquilo que está sendo dito, tá bom? Fosse participando daquilo que a gente vai colocar agora na ceia do Senhor. Lembra que o apóstolo Paulo nos ensina, a partir do versículo 27, ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lembra que mesmo que você esteja fazendo a ceia na sua casa, no seu ambiente, no ambiente da sua família, é a mesma ceia. A reverência deve ser a mesma que a gente tem quando está aqui todo mundo reunido na igreja, tá? Então lembra disso, que é uma coisa muito importante. Mas eu quero que você abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 53. Deixa o seu dedo lá em 1 Coríntios. E venha comigo para Isaías 53. Você vai ver que nós vamos ler uma passagem a respeito daquilo que o Senhor sofreu no nosso lugar, já nos preparando para essa ceia que nós vamos tomar, tá? Abre em Isaías capítulo 53, e se você não tem a sua Bíblia em mãos, preste atenção na leitura que eu vou fazer, porque essa é a coisa mais importante que a gente vai fazer agora, nos concentrar naquilo que o Senhor fez por nós. Versículo 4 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O que nós estamos relembrando aqui na ceia do Senhor agora é justamente o que Isaías profetizou através do Senhor há muitos anos atrás. Que o Senhor Jesus ia ser martirizado em nosso lugar. É por causa deste sacrifício de Cristo, do sacrifício que ele teve na cruz, derramando o seu sangue, deixando com que o seu corpo fosse moído por nós, é que nós agora podemos comemorar a ceia do Senhor. É que nós agora podemos comemorar a salvação que ele nos dá através do sacrifício que ele fez por nós na cruz. A ceia simboliza isso. O pão que simboliza o corpo de Cristo que foi martirizado por nós, e o cálice, o suco, que simboliza o seu sangue. É só simbólico, tá? Lembra, para quem estiver aí ao seu redor, o que nós estamos fazendo aqui não é nada de místico. Cristo não vem e se torna parte dos elementos, não. Mas é para a gente fazer isso para a nossa memória, para que a nossa mente, o nosso coração estejam ligados naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, tá bom? Então, você que está aí dirigindo agora o culto, pegue de novo 1 Coríntios capítulo 11 e você vai ler esse texto para a sua família, tá bom? De acordo com aquilo que eu vou orientar você a fazer. Eu vou ler esse versículo aqui, esses versículos, enquanto você lê também aí para a sua família, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11. Começando no versículo 23, diz assim, leia para sua família, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Eu vou pedir agora aqui para o pastor Rodrigo distribuir para os nossos que estão aqui. Enquanto isso, você distribui também para aqueles que estão na sua... Obrigado. A palavra de Deus diz que o pão simboliza o corpo de Cristo. Nesse momento, nós vamos agradecer como Jesus fez e nós vamos participar do pão. Todos peguem o seu pão e vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor e engrandecemos o Senhor pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, pelo seu corpo que foi martirizado por nós. Ajuda-nos, Pai, até as nossas mentes voltadas para o Senhor nesse momento, lembrando do sacrifício que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Coma o seu pão nesse momento. Pegue a sua Bíblia mais uma vez e vamos ler os versículos seguintes, versículos 25 e 26. Leia para a sua família, enquanto eu vou ler aqui para quem está aqui com a gente. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pastor Rodrigo, por favor, distribua o cálice. Todos em casa pegaram? Este cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós na cruz. Por isso que nós usamos o suco de uva, que simboliza isso. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer. O sangue dele foi derramado para pagar os nossos pecados. Por isso, agora, enquanto estamos tomando, lembre da preciosidade do sangue do Senhor. Foi por causa disso que hoje você pode estar comemorando essa ceia. Que hoje você pode dizer que você pode entrar no céu através dele. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos tomar. Que Deus nos abençoe a tomar essa memória que o Senhor tem nos dado da ceia do Senhor. Que Ele nos ilumine dentro daquilo que Ele fez por nós. Que Deus abençoe a gente agora na mensagem que nós vamos ouvir da palavra do Senhor, tá bom? Pega a sua Bíblia e abra em João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5, tá bom? Se você não tem sua Bíblia em mãos aí, Humberto vai colocar alguns dos versículos que a gente vai utilizar durante a mensagem também na tela para você poder acompanhar, tá bom? Mas se você tiver sua Bíblia, puder ligar a sua Bíblia, puder acompanhar pela sua Bíblia em papel também vai ser muito mais valioso, tá bom? Muito bem. Abra sua Bíblia então. João capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 1 a 14 desse texto e nós vamos relembrar essa história daquele homem enfermo que foi curado pelo Senhor, tá bom? Vamos ler então. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados, ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda.
Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra e porque o Senhor registrou na Tua palavra essas histórias tão importantes para a gente poder não só saber aquilo que aconteceu com o Senhor durante o seu ministério aqui na terra, mas para que a gente possa tirar lições para as nossas vidas. Tudo que o Senhor colocou nas Escrituras é para o nosso ensinamento. E a gente te agradece por isso, de uma forma maravilhosa. E nesse período, Senhor, em que nós estamos isolados, nesse período em que muitas pessoas estão perdendo a sua esperança, olhando, Pai, para a afinidade da sua vida, que o Senhor agora nos ajude a buscar o Senhor de verdade e ver o Teu controle e o Teu poder sobre todas as coisas, principalmente sobre as doenças. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos abrir a Tua palavra nesse momento e nos dirigir ao Senhor, pedindo ao Senhor o Teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então você vê aqui uma situação bem interessante. Um homem estava nesse lugar chamado Betesda, ele era um tanque, né, que estava nesse lugar que tinha 5 entradas, e havia uma coisa muito especial que estava acontecendo ali. Essas pessoas enfermas estavam nesse lugar porque havia, não sei, uma lenda ou alguma coisa, ou mesmo um milagre, necessariamente, a gente não tem um registro bem claro a respeito disso dos historiadores, mas eles pensavam, ou Deus mandava um anjo que vinha e agitava aquela água, e o primeiro que entrasse naquela água seria curado da enfermidade que tivesse. Então imagina a quantidade de pessoas que estavam ali acreditando naquela situação, acreditando que pudessem ser curadas. Inclusive, esse enfermo que Jesus curou agora, como nós vimos aqui na história. Mas me diga uma coisa. Que tipo de ambiente você acha que era esse ambiente que estava ali? A gente, olhando para a história e sabendo o que aconteceu, a gente pensa em alguma coisa alegre, inclusive para esse cara que foi curado. Mas provavelmente era um cenário de miséria, provavelmente era um cenário de tristeza, um cenário de desesperança. Porque mesmo que alguém fosse curado, ia ser um curado entre muitos que estavam ali, que queriam ser curados também. E muitos saíam dali desesperados, muitos deveriam ficar ali por horas ou por dias, tentando buscar esse tipo de a cura para a sua doença. E que a gente vê aqui Jesus vindo e indo buscar essas pessoas que estavam nesse mesmo lugar. Uma coisa interessante também é que a gente vê a soberania do Senhor sobre todas essas coisas. Jesus ele veio e curou uma única pessoa, que mostra a sua soberania sobre tudo isso, a sua vontade sobre nós. Irmãos, nós não temos certeza de todas as coisas que acontecem na vida da gente, todos os momentos difíceis que nós vamos passar, pensando nesse isolamento, que é uma coisa que pode trazer para nós desesperança, medo, para algumas pessoas até terror. Mas o que nós precisamos lembrar é que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Esta passagem que hoje nós estamos lendo é mais ou menos um retrato daquilo que acontece com a gente o tempo todo, daquilo que acontece com a gente no decorrer das nossas vidas e que é a própria condição da humanidade e a atuação de Deus através de Cristo chegando e vindo até a gente. Então eu quero que você preste atenção hoje nos exemplos que nós vamos ter dessa história. Essa história não foi registrada à toa. O evangelista não colocou aqui, é porque ele quis ou porque não tinha outra coisa para colocar. Tinha muito que escrever.
mas o Senhor o inspirou. O Senhor inspirou o evangelista para colocar essa história, para que a gente pudesse ter ensinamentos tirados dela. Então, antes de mais nada, eu quero lembrar você da condição que esse homem estava, que é mais ou menos a mesma condição que a gente vive no nosso dia hoje. Notem que ele estava enfermo. Aqui o versículo 5 diz que havia um homem enfermo, havia 38 anos ali. Tá? A palavra enfermo é a palavra que é colocada ali, não necessariamente paralítico, como algumas traduções têm colocado. Não faz mal, porque a gente acha que a doença dele era uma paralisia. Porque quando você vê aqui no versículo 7, ele fala: Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Provavelmente ele tinha algum tipo de paralisia física, que ele não conseguia ser rápido o suficiente para poder entrar no tanque em primeiro lugar. Então não tem problema você pensar que era um paralítico, tá? Ou alguma tradução ter colocado isso. Mas o que é importante é que ele estava ali numa situação de completo desespero. Ele não conseguia dar a solução para o seu problema sozinho. Quanto tempo ele estava ali? Você já viu aqui? 38 anos. Bem, não diz que ele estava ali 38 anos naquela situação, mas que há 38 anos ele estava passando por essa enfermidade. Então, provavelmente ele já havia procurado toda espécie de cura, entre médicos, entre remédios, e nada tinha dado resultado para ele. O que ele estava ali é numa posição de completo desespero. Completo desespero. E por que ele estava naquela situação? A gente tem uma dica no versículo 14. Quando Jesus mais tarde encontra com ele, ele fala assim: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que você entende por isso? Provavelmente, o problema desse cidadão aqui é que ele tinha cometido algum pecado e por isso estava naquela condição. Agora, se ele estava há 38 anos nessa condição, qual era a idade desse cidadão? Se ele tinha 50 anos, ele deve ter cometido esse pecado que levou ele à paralisia quando era jovem, quando era adolescente. Mas o que é mais importante aqui é que esse pecado estava na mente dele. Talvez ele tinha um remorso muito grande por aquilo que tinha feito, que tinha acontecido com ele, por aquilo que ele tinha feito e que causou para ele essa paralisia. Ele provavelmente durante os 38 anos que ele estava vivendo aquilo, ele estava remoendo o tempo todo, talvez com aquele pensamento de por que eu fiz isso, por que eu não ouvi meus pais, por que eu não tomei uma decisão diferente. Talvez ele tenha tomado uma decisão que alguém chegou para ele e falou: não faça isso, não suba aí, não faça uma coisa dessas, e ele acabou fazendo por teimosia e ficou nessa condição. Estamos especulando, tá bom? Mas uma coisa muito certa é que ele tinha esse pecado na sua mente o tempo todo, e quando Jesus fala com ele, relembra a ele esse fato, porque Jesus sabia de tudo, inclusive dos segredos desse cidadão. Talvez ele era uma pessoa tão amargurada que alguns dos seus parentes nem queriam saber dele. Colocaram ele ali sem que ele pudesse ter muita mobilidade, talvez colocaram ele ali e falaram: se vira. Ou ficavam jogando na cara dele as coisas ruins que ele tinha feito. Era uma condição completamente afastada de todos, em completamente desespero. E o versículo 7 fala bem isso, né? Quando ele responde para Jesus que não tinha ninguém que o pusesse dentro do tanque. Às vezes a gente tem algum parente próximo, alguém que ama a gente e que sempre está querendo ajudar. Mas ninguém estava perto dele. Ele era uma pessoa completamente só. E, meus amigos, meus irmãos, solidão é uma das piores punições que alguém pode sofrer na vida. Solidão é uma coisa terrível para cada um de nós.
mesmo a gente estando nesse isolamento, quem tem a sua família vai passar junto com a sua família. E para nós é uma bênção a gente poder ter a nossa família, poder estar junto deles. Isso sempre é o melhor para a gente. Mas esse homem não tinha ninguém por ele. Muitas vezes o que acontece é que isso também é consequência do nosso pecado. Muitas vezes a gente é que afasta as pessoas da gente através do nosso pecado. A condição desse homem fala muito para a gente também. Eu tenho conversado com pessoas que muitas vezes vão fazer visitas em asilos, quando tem vários velhinhos ali, e a gente vê isso em reportagens de televisão, que falam que muitos daqueles velhinhos que estão ali não recebem uma visita sequer de parentes, de amigos, de filhos, de netos, né? E a gente fica morrendo de dó dessas pessoas. E não estou dizendo para você não ter dó não, tá? É uma condição que precisa ter. Mas para pensar, por que aquela pessoa muitas vezes não recebe os seus visitantes? Por que a família às vezes o rejeita? Porque talvez durante toda a sua vida ele cometeu pecado em cima de pecado, não se arrependeu dos seus pecados e agora está sofrendo a condição de solidão que é própria daquilo que ele mesmo fez, a consequência do seu próprio pecado. Por favor, não diga que eu estou falando que todos os velhinhos que estão nos asilos não recebem visita por causa de pecado, tá? Mas eu tenho certeza que um ou outro ali pode ser consequência do seu próprio pecado também. Essa era a condição desse cidadão. Ele estava só, completamente só, afastando as pessoas dele. Talvez você esteja nessa condição. Talvez você esteja afastando pessoas de você. E aí a gente vê que ele também era incapacitado de se ajudar. Ele não conseguia por ele mesmo entrar no tanque. Alguém precisava ajudá-lo, só que ele não tinha ninguém que pudesse fazer isso por ele. Ele não podia fazer isso sozinho. Tudo isso, gente, é uma ilustração bem clara da nossa condição como seres humanos diante do Senhor. Nós somos completamente incapazes de poder chegar diante do Senhor. Se o Senhor não vier até a gente, nós não temos condição nenhuma de chegar até Ele. As pessoas, né, de modo geral, não buscam o Senhor. As pessoas, de modo geral, vivem as suas próprias vidas, cada um cuidando do que é seu. Mas quando o Senhor vem e visita a gente, aí é que a gente recebe a capacitação do Senhor. A nossa condição como pecadores é uma condição completamente parecida como a desse cidadão. Olha só o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. O Humberto vai colocar para a gente Romanos 3, 23 na tela. A palavra de Deus diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Olha esse versículo no capítulo 6 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, ou a recompensa pelo pecado, é a morte. Todos nós estamos na mesma condição. Efésios, o apóstolo Paulo continua falando a respeito disso aos Efésios, ele disse assim: ele vos deu vida, estando vós, notem, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha só essa frase: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 3 que a ira de Deus permanece sobre aqueles que estão cometendo pecado. Então, todos nós estamos na mesma condição que esse cidadão aqui. Todos nós estamos na condição de pecadores que não têm acesso ao Senhor, que são incapacitados de fazer alguma coisa para poder chegar até Deus. Mas existe um mas. Se você está comigo em Efésios capítulo 2,
nós lemos até o versículo 3, o versículo 4 começa com uma palavrinha muito importante, a palavrinha mas. Enquanto ele coloca nos versículos de 1 a 3 que nós acabamos de ler, a condição péssima que nós estamos, olha a atitude de Deus. Veja comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, lembra do que é misericórdia? É Deus não dando para a gente aquilo que a gente merece. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando ainda nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação vem para nós de graça, por uma atitude que vem do próprio Deus. Cristo vem e nos alcança. Cristo vem e morre no nosso lugar. Cristo vem e martiriza o seu corpo, derrama o seu sangue para que a gente possa ter a vida eterna. Cristo vem e oferece tudo isso para a gente. Da mesma forma que ele fez com o enfermo, com o paralítico aqui. Olha só que interessante a atitude de Jesus a partir do versículo 6. Você está aberto comigo aí em João capítulo 5? Dá uma olhada. Ele diz assim, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Note que é o Senhor Jesus Cristo que chega até ele. Jesus propositalmente passou no meio daquele tanque, passou ali em volta de todos os que estavam doentes e olhou para aquele cidadão, especificamente para aquele que ele queria curar. E ele vira para ele e faz uma pergunta que é mais ou menos óbvia, se ele queria ser curado. Mas olha só que interessante, esse homem não pediu ajuda para o Senhor. Esse homem não demonstrou nenhuma fé para que Jesus pudesse chegar até ele e lhe oferecer a salvação. Realmente, ele não fez nada para merecer isso. Lembra de Zaqueu, por exemplo, que subiu numa árvore e que queria ver Jesus, e muitos outros que estavam ao redor dele fizeram alguma coisa, alguém que vinha e tocava nas suas vestes e Jesus curava aquela pessoa, outro que vinha e pedia para que Jesus curasse a sua filha, e Jesus até ressuscita pessoas nesse sentido. Mas esse cara, o que ele fez? Absolutamente nada. Ele estava ali esperando a água se agitar. Ele nem sabia, depois até dele ter sido curado, você lembra aqui, ele nem sabia quem havia curado ele. Ele não demonstrou nada de vontade de se colocar perto do Senhor. É aí que vem Jesus e toca nos nossos corações. Aí é que ele vem e ele mesmo, através da sua vontade, vem e entra em contato com a gente. Não é óbvio Jesus perguntar se ele queria ser curado? Claro, quem é que numa condição dessa não queria ser curado? Quem é que numa condição dessa não queria que a sua enfermidade fosse tirada? Inclusive ele estava ali naquele tanque justamente por causa disso. Mas a pergunta não é tão óbvia assim. Tem muitas pessoas hoje em dia que não tomam nenhuma atitude para curar a sua enfermidade, principalmente no que diz respeito à enfermidade espiritual. Muitos estão sofrendo de depressão, muitos estão isolados, mesmo que tenha um monte de gente ao seu redor. Muitos estão vivendo em pecado completamente e estão cômodos com aquela situação, estão conformados com aquela situação. O conformismo é uma grande arma contra o Evangelho esses dias, contra a nossa relação com Deus. As pessoas se conformam com isso. Outros são acomodados. Não, assim tá bom. Deixa eu aqui do jeito que eu estou. Vai me complicar a minha vida se eu quiser obedecer a Deus, se eu quiser ir atrás de Jesus, isso vai complicar a minha vida. Outros têm uma autopiedade tão grande, achando que a culpa de tudo que acontece na sua vida não é dele, é dos pais, ou dos parentes, ou da esposa, ou do marido, ou do próprio Deus.
e vivem dentro dessa auto-piedade, ou aqueles que se conformam com a situação. Penso aqui na síndrome de Gabriela. Você conhece a síndrome de Gabriela? Já ouviu falar da síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Como é que é? Talvez os mais jovens não saibam, não lembrem disso, não ouviram. Mas nós que temos cabelo branco sabemos muito bem do que é isso. Pessoa que está conformada com aquela situação. Por isso, a pergunta de Jesus é muito pertinente. Você quer realmente ser curado? Você quer realmente aquilo que eu vou lhe oferecer? Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente. Talvez você esteja nessa mesma condição. Talvez você está aí conformado com a situação que você está vivendo, morrendo de medo de tudo que está acontecendo ao seu redor e não tomando atitude nenhuma. E agora você está ouvindo o que a palavra de Deus está dizendo para você. O apelo de Jesus falando para você: olha, eu estou aqui pronto para te curar. Eu estou aqui pronto para te ajudar em todas as situações. Olha o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 11. Nós vamos colocar o versículo aí para você. Em Mateus capítulo 11 ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. O que nós precisamos é entregar a nossa vida ao Senhor, deixar com que Ele entre no nosso coração. O escritor de Hebreus, falando a respeito de Jesus, ele disse o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, perdão pelos nossos pecados e acharmos graça, aquilo que a gente não merece, a salvação que vem do Senhor, o milagre que vem do Senhor, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é mais oportuna do que essa, da gente entregar, para que a gente entregue a nossa vida ao Senhor. O Senhor Jesus fez uma promessa. Nesse mesmo, um capítulo após esse nosso texto, no capítulo 6 de João, ele diz: todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, notem, de modo nenhum o lançarei fora. O que Jesus está ensinando aqui é que não importa a condição que você esteja, você não precisa consertar tudo que existe na sua vida para se chegar até Deus. Primeiro venha até o Senhor. E se há alguma coisa que Ele quer que você conserte, Ele vai te mostrar no tempo certo, no tempo devido. Inclusive, se você for lá para a última página da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia, você vai achar esse apelo do Senhor Jesus Cristo para a gente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Notem que a palavra de Deus nos ensina que a salvação para nós é de graça. O Senhor, Ele vem e oferece essa salvação para a gente. O Senhor, Ele vem e oferece a cura. Ele oferece o saneamento espiritual e emocional da vida da gente. O que a gente precisa fazer é virar para o Senhor e responder: sim, Senhor, eu quero. Você quer ser curado? Você quer realmente que Deus entre no seu coração, o Senhor Jesus entre no seu coração e limpe todo o seu pecado? Não importa que feridas você tenha, sejam feridas físicas, sejam feridas emocionais, sejam feridas espirituais, Ele está aqui pronto para nos curar. Ele está aqui pronto para nos resgatar. E a gente vê que a graça do Senhor atinge esse paralítico na condição que ele estava. A graça do Senhor não exigiu dele nada. O milagre do Senhor não exigiu dele que ele fizesse qualquer coisa. Simplesmente ele responde para o Senhor: não tenho ninguém que me ponha lá. Ele nem virou para Jesus e falou: sim, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, acredito que o Senhor possa fazer isso. Não, ele não falou nada.
Quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Onde estava a esperança dele? A esperança dele estava na água. Em alguém que pudesse colocar aí. Talvez ele até pedisse para Jesus, não, fica aí do lado, me espera. Quando você vê a água, você me joga. A esperança dele estava naquela água, na agitação da água. Mas aí vem Jesus e opera de graça um milagre maravilhoso na vida desse homem. Jesus vira para ele, depois dessa resposta, se você olhar no versículo 8, Jesus vira para ele e dá 3 comandos que, para alguém que está na situação dele, são absurdos, completamente fora da casinha, completamente fora de questão. Ele vira para o homem e fala, levanta-te, toma o teu leito, que provavelmente era uma esteira ou um colchãozinho que ele podia carregar, levanta, toma o teu leito e anda. 3 instruções completamente absurdas. Mas olha o que aconteceu no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado. Agora imagina a cena. Imagina a cena. O cidadão está ali deitado, na beirinha do tanque. Como se fosse na beira da piscina. Pronto para cair na água. E alguém vira para ele e fala, levanta, toma o seu leito e anda. Talvez ele deu aquela olhada para Jesus assim e falou, o que o senhor está falando? Né? Deixa eu prestar atenção aqui na água, que eu preciso ser curado. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que o homem imediatamente se viu curado. O que será que aconteceu com ele? Talvez ele começou a sentir alguma coisa no seu corpo, naquele membro que estava paralisado, se fossem as pernas, ele começou a sentir força naquelas pernas, ele começou a movimentar, e ele começou a ver que alguma coisa estranha, diferente, estava acontecendo com ele. Ele começou a ver a energia de Deus entrando no seu corpo. Ele começou a enxergar que aquilo que o homem falou para ele, realmente ele ia poder fazer. E imagina, ele se mexendo devagarinho, levantando, tomando, mexendo com as suas pernas, levantando, ficando de pé e extasiado, outras pessoas em volta olhando para ele. Ele pega aquela maca, enrola aquela maca, coloca nos ombros e as pessoas olhando com olhos desse tamanho para ele, porque sabiam que ele estava ali já faz um bom tempo, e ele começa a andar. Que tipo de cara ele estava fazendo? A cara de admiração, a cara de alegria, que talvez ele começou a gritar de alegria, talvez ele começou a falar para todo mundo, e todo mundo começou a se colocar em volta dele, rodear ele, porque alguma coisa maravilhosa tinha acontecido. E ele olhava em volta, aquela multidão toda, cadê o homem que tinha feito isso para ele? Tinha sumido. Estava de graça, foi de graça essa cura. Nada do que ele fez foi para merecer aquilo que Jesus fez por ele. E notem, Jesus não queria nem a fama do negócio. Ele desapareceu. Ele de graça deu a cura para esse homem. A única coisa que a gente vê aqui é que esse homem realmente obedeceu o que Jesus disse quando ele se viu curado. Será que isso é fé? Será que isso realmente a gente pode dizer que ele creu no Senhor Jesus naquele momento? Isso é uma coisa que a gente vai verificar lá no céu, tá bom? Mas uma coisa que a gente sabe é que a salvação para ele, a cura para ele veio de graça. Da mesma forma que para nós vem de graça. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos. Ele repete para um carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A salvação vem para a gente de graça, como o Senhor deu para ele. Todos nós somos pecadores, destinados ao inferno. Mas a graça de Deus alcança a gente. Talvez você está falando, pastor, mas a graça de Deus nunca me alcançou dessa forma. Está alcançando agora. Olha o que você está ouvindo. O que Deus quer é que você tome uma decisão ao lado dele também. Que você pare com o seu comodismo, com essa situação de pessimismo que você vive na sua vida e também entregue a sua vida para ele. Ele está oferecendo de graça a salvação para você. E você pode, nesse momento, entregar a sua vida ao Senhor. Note o que o apóstolo Paulo colocou em Romanos, capítulo 8,
capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Note que a gente não precisa consertar a nossa vida. Enquanto pecadores, Cristo vem e morre por nós. Enquanto pecadores, na condição que a gente está, Ele vem e oferece a sua graça para a gente. Qual deve ser a nossa reação então? Olha o que ele diz no capítulo 10 de Romanos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a única coisa que você precisa fazer, se você está me ouvindo hoje, e você não tem certeza da sua salvação, é deixar com que a graça do Senhor te atinja. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e deixar com que o Senhor entre no seu coração nesse momento. Receber dele a vida eterna que vem através dessa graça que você está ouvindo a respeito dele. Lembra que ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as doenças. Ele tem o controle sobre tudo o que acontece na vida da gente. E como ele curou esse paralítico, como ele curou esse homem enfermo, ele vai curar você. Seja física, seja emocional, mas principalmente espiritualmente. Você pode ser curado hoje do seu pecado, da sua condição de pecador, que vai ser lançado no inferno ao receber Jesus como seu Salvador hoje. Entrega a sua vida para Ele. Deixa com que a graça de Deus entre e inunde o seu coração. Só um versículo para a gente terminar, nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, versículo 24. O Senhor Jesus Cristo dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, em condenação, em inferno, em morte, mas passou da morte para a vida. Então, eu não sei qual é a sua condição de vida, não sei o que o Senhor tem feito com você, mas o que eu sei é que Deus colocou você nessa condição agora, ouvindo essa mensagem, para que você possa entender o Evangelho do Senhor, as boas novas de salvação que Ele dá para a gente, através do seu sacrifício, através do sacrifício da sua morte na cruz por nós. E a única coisa que a gente tem que fazer é deixar com que Ele entre nos nossos corações. Toda essa condição de isolamento, toda essa condição de comodismo ou de pecado na vida da gente, quem vai cuidar é quem? Ele. Ele que vai estar cuidando de todas essas coisas. Então, deixa com que o Senhor entre na sua vida. Deixe com que Ele seja o seu Salvador. E assim nós vamos fazer com que a esperança, em meio a tanta tribulação, possa inundar os nossos corações. E a gente não vai ficar mais com medo, porque a gente sabe que a gente está na mão do Senhor. Tá? Eu vou pedir para você, nesse momento, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que aquilo que você ouviu agora realmente possa entrar dentro do seu coração. Não deixa que seja uma coisa só na mente, tá bom? Não deixa que seja só uma história bacana que você acabou de ouvir, mas que ela seja realmente verdade na sua vida. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nesse momento, na sua mente e no seu coração. E talvez você esteja aqui agora, ouvindo essa mensagem, numa condição de desespero, numa condição de afastamento de Deus. Talvez provocado por você mesmo, talvez provocado pelas circunstâncias, talvez provocado por outras coisas, eu não sei. Mas você sabe, Deus sabe. Mas essa condição não precisa mais continuar. Nesse momento, onde você estiver, em que condição você estiver, você pode deixar o Senhor entrar no seu coração. Ele é
onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele está aí pertinho de você. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Então, abra a sua mente, abra o seu coração e deixa com que Ele entre na sua vida. Peça para Ele agora. Ore mais ou menos assim: Senhor, eu peço que o Senhor entre no meu coração. Tire de mim o desespero. Tire de mim o comodismo. Que eu possa, nesse momento, entregar a minha vida ao Senhor e o Senhor me perdoar dos meus pecados, de tudo aquilo que eu tenho feito contra o Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração e me ajuda, Senhor, a ser um filho, uma filha verdadeira do Senhor. Talvez você esteja também em outra condição, você já é filho de Deus, você já recebeu o Senhor como seu Salvador, mas está numa situação completamente isolada. Você está numa situação de desespero por uma doença, por uma situação difícil, ou por causa do seu próprio pecado, do seu próprio afastamento de Deus. Nesse momento é a hora de você colocar isso nas mãos do Senhor. Lembra do vinde a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Quem vai aliviar você? Venha ao Senhor e deixe com que Ele trabalhe na condição que você está. Peça para Ele mais ou menos assim: Senhor, o Senhor conhece a minha condição. O Senhor conhece o que está dentro do meu coração. A tristeza, o desespero, a falta de esperança, a falta de fé, não sei. Mas o Senhor sabe. Então me ajuda a entregar tudo isso nas tuas mãos agora. Me ajuda a ser um filho, uma filha do Senhor, que tenha a alegria de encontrar a tua salvação de novo na minha vida. Que o Senhor, Pai, possa entrar no meu coração e na minha mente. Eu vou nesse momento agora orar por você, por essa decisão que você tomou, para que Ele possa realmente fazer isso com você e trazer essa condição. Senhor Deus, eu te peço, para essa pessoa que tomou essa decisão nesse momento, que eu mesmo não estou vendo quem é, mas o Senhor está aí juntinho, de pertinho, dentro do seu coração, dentro da sua mente, ajudando o Senhor Deus de todas as formas a tomar essa decisão. Por isso, Senhor, eu te peço por essa pessoa, que o Senhor nesse momento possa transformar a sua vida, seja para dar a vida eterna, seja para transformar e trazer de volta aos teus caminhos, a tua esperança, a tua alegria. Senhor, com o teu Santo Espírito eu peço que o Senhor, com o teu Santo Espírito, entre nas suas vidas, abençoe o seu lar, proteja-os de todo o mal e de toda a situação difícil, mas que essa decisão seja aquilo mais importante que a pessoa vai tomar nesse momento, o pedido que ela deve fazer ao Senhor, e que o Senhor a ouça, que o Senhor coloque no seu coração aquilo que tem que ela precisa decidir. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, estamos nesse momento encerrando o nosso culto online. Quero agradecer aos irmãos que estiveram nesse culto presente com a gente. Espero que você tenha sido edificado e que essa mensagem que você ouviu hoje seja transmitida para outras pessoas que também precisam ouvir, tá bom? Temos vários irmãos em contato, o pastor Rodrigo está ali do lado, vendo quem está entrando em contato, e alguns pedidos de oração que foram colocados aqui. Nós vamos orar agora nessa oração final, também por cada um deles, tá bom? Mas não se esquece que a gente está junto, mesmo nesse período de isolamento, mesmo nesse período de afastamento físico, tá bom? Nossa igreja está aqui funcionando, nós estamos empenhados para poder manter a nossa comunhão sempre unida, mas precisamos de vocês para poderem dar continuidade a isso que a gente está fazendo, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, inclusive algumas pessoas que estão fazendo aniversário essa semana. A irmã do Volney, a Rose, está fazendo aniversário hoje, tá? Então, se você puder depois dar um abraço para ela. O Kennedy também vai fazer aniversário no dia 6, né? Dia 6 é amanhã? É amanhã, né? Kennedy, parabéns, Kennedy. E também no dia 9, o Luiz Fernando vai fazer aniversário, irmão da Kelly. E o Pedro Henrique, o filhinho da Renilda, também vai fazer aniversário no dia 9.
Tá bom? Então são esses que estão na nossa lista aqui. Nós vamos orar e pedir por eles também. Tá bom? Fecha os seus olhos mais uma vez para a gente encerrar esse nosso culto online em oração. Pai, nós louvamos o Senhor e te engrandecemos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber todo o louvor, toda a adoração que prestamos ao Senhor. Só o Senhor é quem pode nos dar e nos tirar a vida. Por isso, não nos deixa ficar preocupados com essa situação. Ajuda-nos, Pai, a fazer nossa parte, na higiene, no isolamento, em tudo aquilo que as autoridades mandarem, que a gente possa estar cumprindo a nossa missão, cumprindo aquilo que o Senhor quer da gente, para que o Senhor, Pai, possa nos abençoar e nos livrar a qualquer um de nós desse mal tão grande. Pai, não deixa, Pai, com que esse vírus atinja muitas pessoas do nosso país. Ajuda, Pai, o nosso presidente, ajuda as autoridades, o ministro, os governadores, os prefeitos, para que tomem as decisões corretas, para que possam, Senhor Deus, tomar as decisões e que nós, como comunidade, como povo, possamos obedecer, Senhor Deus, para que esse mal não atinja o tanto quanto eles estão verificando que pode atingir. Que o Senhor nos livre através da tua mão poderosa e não deixa com que nenhum dos nossos, Senhor Deus, seja atingido por essa doença tão séria. Pai, eu te peço em especial pelos familiares da Fabiana, alguns, Pai, que têm ouvido a gente aqui também na igreja, lá em São Paulo, que o Senhor possa cuidar deles e que o Senhor, Pai, possa tocar nos seus corações com a tua graça também e levá-los à salvação. Peço pela irmã do Volney, Senhor Deus, pela Rose, abençoa a sua vida hoje, para que nesse aniversário ela possa também se lembrar do Senhor e tudo que o Senhor tem feito e tudo que ela tem ouvido do Senhor também. Abençoa também, Pai, a dona Carmelita, que é a mãe da Vânia, esposa do Ayrton. Que o Senhor, Pai, possa abençoar a dona Carmelita na sua saúde. Recupera ela, Senhor Deus, e não deixa, Pai, com que ela sofra. Tira dela as dores, tira dela todo o mal-estar, e que ela possa ser curada também pelo Senhor. E outros pedidos, Senhor Deus, que cada um de nós tem em mente. Os nossos irmãos que estão enfermos na nossa igreja, alguns com doenças sérias, como o Júnior, a Mário, Abraão. Outros, Pai, que estão convalescentes. Que o Senhor, Pai, possa estar sempre cuidando deles e não deixando com que esse mal os atinja. Pai, conserva a vida da gente e nos ajuda a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda a gente a não ter medo, a não se desesperar, porque confiamos e a nossa fé está firmada nesse Deus que é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, obrigado, meus amigos de longe que tenham ouvido a gente e que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira especial. Obrigado à nossa equipe que está aqui com a gente hoje e que nos deu toda a providência para a gente poder fazer esse culto. E até o próximo culto, tá bom? Online também através daqui da nossa igreja. Deus abençoe você, toda a família da Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba.